Nós vimos o povo vietnamita nascer de um dragão e o vimos crescer e prosperar como civilização hidráulica num passado remoto. Dentro de um local com topografia montanhosa e clima singular, observamos o crescimento de seu povo e de seus costumes. E também acompanhamos suas infindáveis batalhas contra estrangeiros, seus séculos sob a dominação do poderoso Império Chinês. E as diversas revoltas subsequentes que levaram à sua independência. Em 1620, o clã dos Trinh chegou ao poder. Mas cerca de um século depois, em 1757, dividiu o país em duas partes. Manteve o norte sob seu poder e entregou o sul para um clã rival, os Nguyen. Enquanto o Vietnã se dividia, chegava dos mares um novo jogador no tabuleiro, vindo lá do ocidente. Ao contrário do que se pensa, o primeiro contato entre o Vietnã e os europeus não foi por causa dos franceses. O primeiro contato foi com os navegadores portugueses, que realmente exploraram o mundo de forma consistente, alcançando distâncias admiráveis com suas navegações. Inclusive, temos uma série de vídeos falando sobre isso. Enfim, esse primeiro contato não foi violento, muito pelo contrário, teve fins meramente comerciais. Lembra que dissemos que o Vietnã estava dividido? Então, os Trinh, que eram os líderes de todo o território vietnamita, por volta do ano de 1600, foram desafiados por um sujeito chamado Nguyen Hoang. Ele se recusou a pagar impostos, a mandar soldados ou a ajudar de qualquer forma os Trinh. E, além disso, se declarou senhor de um recorte das terras do Vietnã. E essa área ao sul se separou. Beleza. Em 1627, os Trinh ordenaram que os Nguyen se submetessem a eles. E, no ano de 1627, após duas recusas de submissão, o atual imperador Trinh Thanh mandou um destacamento de 150 mil tropas ao sul para acabar com a festa do pessoal. Mas ele não contava com um fator. Ainda que o povo do norte fosse mais rico, maior e com um exército melhor treinado, o povo do sul tinha duas grandes vantagens estratégicas. Um baita muro de pedra defendendo o território e uma porrada de armamentos novinhos, trazidos do ocidente pelos portugueses e comprados alegremente pelo pessoal do Vietnã do Sul. Mas a guerra não foi lá muito fácil e durou quase 50 anos. Mas, em 1672, o conflito termina com o Vietnã oficialmente dividido em duas partes. Tá, vamos fazer um parênteses aqui antes de avançar com essa história. Os portugueses foram os primeiros a firmar relações com o povo vietnamita, mas não foram os primeiros ocidentais a entrar em contato. A questão dos portugueses era a postura global de um povo explorador, mas tiveram mercadores romanos que visitaram o Vietnã por volta de 166 a.C., sem contar que um rapaz bem especial chegou a visitar este país, Marco Polo. Se quiser vídeo falando dele, é só pedir aqui embaixo. Os mercadores, navegadores e missionários começaram a se relacionar com os povos da Indochina a partir de 1516. Agora, de fato, quem traduziu de modo formal a língua foi o padre francês jesuíta Alexandre de Rodez, no ano de 1651, durante a guerra entre os Nguyen e os Trinh. Mesmo com alguma relação entre os povos, os europeus não conseguiram colocar postos de comércio no Vietnã. Ainda assim, missionários cristãos eram permitidos, isto é, até a hora em que eles começaram a converter muita gente. No ano de 1700, mais de 10% da população era cristã. No intuito de frear isso, ao longo do tempo, muitos que acreditavam que o cristianismo era perigoso, pois poderia corromper as estruturas confucionistas dos estados vietnamitas, começaram a tomar medidas cada vez mais duras. Mas a presença dos ocidentais, principalmente franceses, veio para ficar. Inclusive, tiveram presença fundamental ajudando o clã Nguyen, que já havia se beneficiado antes com a ajuda dos europeus, novamente entrando em guerra com outro Vietnã, desta vez para unificar o país. Com a ajuda de alguns missionários, dentre os quais Pigné de Bihen, vale a pena pesquisar, fica a dica. Além dos franceses em geral, o general Nguyen An conquistou a Cochinchina, Hue e Hanoi. Logo em seguida, se proclamou imperador, e em 1802 adotou o nome de Gia Long, instaurando sua dinastia. O interessante de tudo isso não é exclusivamente o fato de ter unificado o país, mas acima de tudo de ter estreitado profundamente as relações com os ocidentais. Mas tudo bem, até porque eles ajudaram muito, então foi uma ótima ideia e tá tudo certo, né? Bom, isso a gente vai descobrir no próximo vídeo. É isso aí, galera, eu sou a Kira, sou do canal de relacionamentos. Se você não conhece meu canal, tem um izinho aqui em cima, clica nele que ele vai dar informações sobre ele. E se vocês estão curiosos para saber sobre a continuação dessa história, manda lá nos comentários. Ah, quero saber mais sobre o Vietnã. Enfim, e se vocês curtem os vídeos do canal Revisão e querem que esse canal continue, entra na plataforma apoia.se/canal Revisão, que lá é um crowdfunding e você pode ajudar com que o canal continue a acontecer. Então vai lá, galera, dá ajudinha, que qualquer ajudinha faz a maior diferença, beleza? Até a próxima, meu! Valeu!